Boa noite, pessoal. Mais uma vez rogamos a Jesus, seja conosco. Convido a todos para a mentalização da prece de abertura de mais uma reunião pública à distância. Amado Mestre Jesus, pedimos permissão para dar início à reunião pública desta quinta-feira, rogando o amparo dos mentores da Seara Espírita Redenção para o desempenho da tarefa, o auxílio para o entendimento da lição e a força para vivenciá-la. Que a tua luz, Jesus, seja o sol a iluminar nossa caminhada, a brisa a acariciar nosso viver, abrindo nosso campo áurico, clareando o entendimento para que as lições sorvidas de ti não sejam apenas e tão somente arquivos mortos armazenados, enriquecendo o nosso intelecto, mas que possam ser regras de condutas e roteiros vivos, delineando o nosso viver, nos fazendo ver que as adversidades da vida são lições preciosas, que aprendidas nos impulsionarão na elíptica de retorno ao Criador. Assim, amado Mestre, pedimos que nos momentos de fragilidade nos aconchegue no teu regaço, revitalizando o nosso ânimo, para não sucumbirmos às tarefas assumidas na erraticidade. Fica conosco, Senhor, agora e por todo sempre, e que assim seja. Mais uma vez aqui estamos reunidos, para um bate-papo, uma discussão, uma explanação aqui sobre o tema livre-arbítrio. O que vem a ser o livre-arbítrio? Segundo o dicionário Michaelis, é a faculdade que o homem tem de escolher e decidir conforme sua própria vontade, sem que haja condicionamento ou qualquer interferência nessa escolha. Ou seja, é a nossa decisão de escolher o que nós queremos fazer. Se eu quero ir num shopping ou eu não quero ir. Se eu quero ir a uma igreja, a um centro espírita, ou eu não quero ir. A decisão é minha. É o livre-arbítrio que eu tenho de escolher. Ainda fala o seguinte, outra definição, a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. A liberdade de agir está condicionada, portanto, à vontade. À vontade que é minha, é sua, a vontade de assistir essa palestra ou não assistir. É o livre-arbítrio que nós temos, que cada um de nós temos, que Deus nos deu. Se nós não tivéssemos isso, a liberdade de decidir o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer agora, nesse momento, isso é livre-arbítrio. A possibilidade de decidir. E seguindo a nossa dissertação de hoje, dessa explanação, dentro da doutrina espírita, a gente vai ver na pergunta 121, Allan Kardec perguntando aos espíritos: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Eles respondem para ele: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Aí nós já vimos que livre-arbítrio é a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. Esse está em Allan Kardec em Obras Póstumas, capítulo 3, sobre a criação, item 16. Ou seja, ninguém é mal ou bom. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Lá nos primórdios das nossas
primitivas reencarnações, né? Quando nós fomos criados, né? E aí, o fato de a gente seguir para o lado, pender para o lado mal ou para o lado ruim, o lado bom, é o livre-arbítrio que nós temos, né? A liberdade que Deus nos dá de seguir ou não por esse caminho. Tá? Tá aí uma coisa que é justo, né? Que Deus nos dá, né? O raciocínio, a razão, e o livre-arbítrio faz parte disso, né? Então eu vou seguir um caminho bom, que eu me adequo, ou eu vou ser um cara mau, bandido, né? Sem noção de coisas boas, né? E não é porque eu sou ruim de tudo. Eu fui criado simples e ignorante, mas eu optei por aquele caminho, talvez determinado pelas circunstâncias ou não. Mas o meu livre arbítrio me dirigiu naquele caminho, ou seja, do bom ou caminho do mal. Ainda mais dentro da doutrina espírita, né? Vários estudiosos, eles comentam aqui, né, que a questão do livre-arbítrio pode ser resumida assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Isso está na pergunta 872 do Livro dos Espíritos. Essa questão. Tá? Na questão 872 ainda, ele fala, né? Ele pode, como prova ou expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio em que se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas terá sempre a liberdade de agir ou não agir. Nessa questão do Livro dos Espíritos, né? A questão 872. Novamente, tá, nós comentamos aí, né? A liberdade de agir ou não agir, de eu fazer alguma coisa ruim ou fazer uma coisa boa. Essa vontade, esse discernimento que eu vou ter de fazer ou não, é o livre arbítrio que Deus nos dá, essa condição de razão, né, de escolher. Né? E a gente citando, né, dentro do Evangelho, nós temos quando Paulo nos fala, né, uma frase até interessante, né, é comentário até do Hamed, o Espírito, né, no livro psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto. Né. Ele comenta sobre duas passagens que Paulo fala, né, no Evangelho. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Está lá em Gálatas 7, 6, 7. Tá? E novamente ele fala lá também, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são ilícitas. Então, todas são lícitas, mas nem todas edificam. Né? Mais uma advertência que Paulo nos faz aqui, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E todas são lícitas, mas nem todas edificam. Está em Coríntios 1, 10, 23. Aí o Hamed, ele faz um comentário interessante, que eu tirei algumas partes desse texto dele, né? Ele comentando sobre essas partes, desse texto de Paulo, citou lá em cima. O que sentimos, pensamos e fazemos é nossa semeadura. E não querer assumir nossos sentimentos, pensamentos e atitudes também o é. Ou seja, novamente nós voltamos lá naquela questão, né, da ação e reação, do semear e colher. Né? Por que o livre-arbítrio nos dá essa opção, né? O que é que eu vou semear na minha vida? Vou semear coisas ruins? Ou eu vou semear coisas boas? Se eu semear coisas boas, eu vou receber as coisas boas para mim, na minha vida e nas vidas futuras, né? E se eu for fazer coisas ruins,
escolher, né, praticar coisas ruins, negativas, a semeadura vai, a colheita vai ser, dessa semeadura vai ser uma colheita triste, né, para a minha vida. Tanto nessa quanto na outra vida. Por, por isso que nós comentamos, né, sobre expiação e arrependimento. Porque quando nós, lá atrás, cometemos coisas ruins, fizemos coisas que nós não podemos, nós não temos nem como falar, né? Mas provavelmente pelos atos negativos que nós já fizemos em outras vidas, né? Quando nós fomos muito ruins, maus, né? Pessoas maus, a gente vê filmes aí, né? Daqueles homens bárbaros, né? Nós também devemos provavelmente ter sido um deles no passado, em outras reencarnações, né? E aí vem depois, em outras vidas, nós vamos lembrar dos atos que nós fizemos. Aí vem aquela expiação e arrependimento, que nós até comentamos em outras palestras atrás, né? Sobre expiar. Depois que a gente se arrepende do mal que nós fizemos, a gente vai expiá-lo através de quê? Do sofrimento, que é nada mais, nada menos do que a colheita dos atos negativos que nós fizemos. Porque o livre-arbítrio que nós tivemos de fazer o mal lá atrás vai refletir hoje, no nosso presente. E o que nós fizermos hoje, a semeadura de bom ou de ruim, nós vamos colher nessa vida ou em outras vidas, né? Por isso é que às vezes as pessoas sofrem. Fala, coitadinho daquela pessoa, está sofrendo demais, né? Mas o coitadinho, se a gente não for analisar e olhar a vida passada dele, talvez nós não vamos chamar ele de coitadinho. Aquele coitadinho provavelmente também deve ter feito muita coisa ruim no passado para merecer hoje ser chamado de coitadinho, né? É uma expressão, né? Até esse coitadinho, eu sempre falava isso, né? Eu tinha uma tia minha que levou nós para o espiritismo, né? Trouxe a gente para dentro dessa doutrina maravilhosa, né? E ela falava isso, né? Não fale coitadinho. Não chame aquela pessoa de coitadinho, porque todos nós não somos coitadinhos. Se nós sofremos, é porque nós merecemos, né? O sofrimento de hoje é nada mais, nada menos do que a colheita do passado negativo que nós fizemos, né? Quem planta espinhos vai colher espinhos. Quem planta flores vai colher flores. É a lei. Deus nos dá essa possibilidade. E o livre-arbítrio é a referência, né? É isso aí. Eu discerni, né? O poder da minha vontade de agir no bem ou na maldade. Eles prosseguem ainda, o Hamed comenta ainda. Somos, em síntese, a causa e o efeito de nossos atos e atitudes. A responsabilidade pessoal e o livre-arbítrio implicam a obrigatoriedade de respondermos por nossas decisões e comportamentos adotados. Está vendo aí? A responsabilidade pessoal e o livre-arbítrio implica a obrigatoriedade de responder, porque todos nós vamos responder pelas nossas decisões e os comportamentos atual nosso, do que nós fazemos hoje. Adotamos um comportamento bom, vai ser meritório para nós, lá na frente, esse comportamento, né? Vai ser uma coisa boa, né? Ele prossegue ainda, comentando, o Hamed. Livre-arbítrio não significa onipotência ou poder soberano. É uma possibilidade de decidir, uma força em nossa vida, não há dúvida, mas não a única que dirige a existência humana. Quer dizer, não significa onipotência ou poder soberano, porque o livre-arbítrio é uma possibilidade que nós temos. Ela pode pender para o lado bom ou ruim. Às vezes, às vezes as pessoas, a pessoa certinha, correta na vida dela, faz tudo pausado, metódico, age de uma maneira correta na vida dela, né? Todo mundo vê aquela pessoa como uma pessoa, assim, vamos colocar entre aspas, né, santo, né? E de repente ela, de uma hora para outra, ela comete um deslize e erra, porque
nem todos nós aqui estamos aqui num processo de aprendizagem, não é verdade? Se nós erramos, é porque nós não somos ainda evoluídos moralmente, intelectualmente também, né? Nós estamos aqui num processo de aprendizagem. E o livre-arbítrio vai nos dar essa possibilidade de fazer acontecer para nós, né? Nossa vida ser uma vida boa lá na frente, através da decisão que nós vamos tomar hoje. Às vezes uma pessoa que é correta uma vida inteira, mas ela, de repente, ela desliza e comete um erro, né? É um processo, a pessoa está aprendendo. Ninguém aqui está isento de errar, né? Todos nós. Quantos a gente vê pessoas que a gente, no dia a dia, até nas relações pessoais nossas, né? A gente vê pessoas, a gente, nunca acreditei que aquela pessoa ia fazer isso, ou fazer aquilo, né? E ela cometeu um erro. Mas quem disse que aquela pessoa não poderia cometer aquele erro? Ela, numa decisão dela, que é o livre-arbítrio que ela tem, ela provavelmente, vamos dizer, né, escorregou, né? Uma forma banal de falar, né? De escorregar, a pessoa cometeu um deslize, né? Cometeu, mas ela está sujeita a isso. Essa terra nossa não é uma terra ainda regenerada, evoluída. É uma terra que ainda, onde persiste ainda muito mal, né? Nós estamos sujeitos a bombardeados, né, direto, né, com essas informações negativas, né? E aí todos nós somos sujeitos a errar aqui na Terra. Então, não nos iludamos, né? Todo mundo erra, né? E o livre-arbítrio nos faz errar e acertar também, né? Vamos prosseguindo, né? Ele aqui, ele fala, né, no Livro dos Espíritos, tem um comentário. Assim, o livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas que o espírito elegeu no estado de erraticidade e na condição de encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos estamos voluntariamente submetidos. É o que eu comentei agora, né? Nós estamos aqui, na existência nossa, no estado de... A gente elegeu, escolheu, quando a gente está no plano espiritual, estar nessa condição. E essa condição é o quê? A condição do aprendizado, de escolhas, né? Eu vou vir aqui reencarnar como Araimita. Eu vou vir numa família com mais tantos filhos, com tantos irmãos, tantos sobrinhos. Eu vou escolher um casamento X, eu vou escolher uma vida Y, eu vou uma profissão W, e aí as minhas escolhas vão refletir no que eu escolhi, né? E na condição de encarnado, né, que ele comenta aqui, né? Na condição de encarnado, na faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que todos estamos voluntariamente submetidos. Por quê? Porque ele, quando você, vamos, um exemplo, né? Nós vamos escolher uma profissão X. E naquela profissão você está sujeito a convites para várias coisas negativas, erradas, né? Hoje em dia estão em voga a corrupção, né? Mas eu não vou nem citar esse lado. Mas vamos supor, na área de segurança pública, né? Você está sujeito a tratar as pessoas de uma forma X, de uma forma boa, né? Positiva, mas você vê tantas pessoas fazendo coisas erradas, negativas também, né? Vamos supor, eu sou um policial e desse policial eu vou lidar com marginais, né? Com irmãozinhos que caíram do lado negativo, né? E aí tem certas, eu não estou dizendo generalizando, certo? Eu estou só comentando que esses arrastamentos, um exemplo que eu estou dando. Então aí eu vejo outros fazendo maldades, batendo, espancando, né? E eu vou lá e vou fazer a mesma coisa, né?
É isso que ele está falando. Elegeu a condição de encarnar na faculdade de ceder ou resistir. Então eu vou fazer, eu vou ver aquele cara fazendo aquilo, eu vou fazer a mesma coisa também? Não. Eu vou resistir aos erros, né? É a obrigação que nós escolhemos estar naquele local, naquele lugar. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar não cair, né, em tentações, né, como na própria oração, né, que Jesus nos ensinou, né? Livrai-nos das tentações, né? Não é isso? Então, nós estamos usando do direito de decidir, o livre-arbítrio de não fazer o mal. Ah, eu sou um enfermeiro. Aí eu vejo lá no hospital tratando as pessoas, e várias enfermeiras, vários médicos, às vezes alguns tratam bem, outros tratam mal, e eu vou seguir um determinado padrão de comportamento, ruim ou bom. Isso vai depender da minha faculdade de ceder ou de resistir, né, aos arrastamentos. Porque às vezes o exemplo, né, que uma pessoa que você, vamos colocar assim, você a- a- se torna um parceiro seu, né, um amigo, você toma aquela pessoa como um parceiro no dia a dia, né? E aquela pessoa se torna como exemplo para você. Às vezes, o exemplo positivo ou um exemplo negativo. Isso vai depender da minha faculdade de resistir ou de ceder aos arrastamentos. Se aquela pessoa for uma pessoa boa, ela vai me levar para um caminho bom, né? E a mesma coisa se aquela pessoa for uma pessoa ruim, praticar as coisas negativas, né? Eu também vou me tornar uma pessoa negativa. Vou ceder às coisas negativas que ela faz também. Assim é um político, né? De várias profissões. Então, eu citei duas aqui, né? Os políticos, eu não vou falar, porque a gente não entra nesse meio, né? Mas a questão é que também tem muitas coisas boas e muitas coisas negativas. Então, para seguir adiante, né? Eu vou citar também, né? Que Aristóteles, né? O filósofo lá da época depois de Cristo, né? 380, que ele viveu em 380 antes de Cristo, né? Depois de Cristo, não. Viveu em 384, faleceu em 322 antes de Cristo. Ele nos fala sobre essa questão. Tanto a virtude como o vício dependem da vontade do indivíduo. Tá vendo? Nós estávamos comentando, né? Todas as coisas, todas as profissões, todas as pessoas, né, têm essa vontade, né? O livre-arbítrio de decidir. E ele prossegue. Onde estamos em condições de dizer não, podemos também dizer sim. De forma que, se cumprir uma boa ação depende de nós, dependerá também de nós não cumprir uma ação má. É o que nós estávamos comentando sobre as profissões. Em todas as nossa vida, né, em todas as profissões que a gente enxerga e vê, tem as pessoas boas e as pessoas ruins. Porque aquelas pessoas, através do livre-arbítrio, elas decidiram o caminho que elas queriam, né? Assim somos nós. Então nós temos que refletir sobre isso, né? Aristóteles é um filósofo bastante citado, né, por todos os intelectuais, né? Eu não me considero uma pessoa que eu nunca estudei a filosofia, mas eu já vi falar sobre ele, né? Tanto a virtude como o vício dependem da vontade do indivíduo. Aí, ele repetindo o que ele falou, né? Depende de nós sermos pessoas boas ou ruins. Prosseguindo sobre o livre-arbítrio, eu vou ler uma passagem de Leon Denis. Ele fala no livro dele, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 22, terceira parte. Ele comenta sobre o livre-arbítrio. Vocês me desculpem, às vezes eu mexo aqui na câmera, mas é porque eu coloquei um PowerPoint aqui que eu vou
destrinchando o assunto, porque a gente não grava muito de cabeça, tá? O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Aí a gente entra nessa questão, né? De ser livre, né? Livre do quê? Dos instintos, da ignorância, das paixões baixas que nós herdamos ainda, né? Eu até queria comentar outras, mas eu queria comentar uns assuntos que entram na questão religiosa, né? Mas eu não vou nem entrar nesse meio, não. Mas essa questão dos instintos baixos, das paixões baixas, são ainda uma herança que nós temos da animalidade, que nós carregamos, né? Porque nós viemos, segundo os espíritos, evoluindo, né? Lá do ser mineral, depois para o ser vegetal, depois para o ser animal, depois do animal para o hominal, onde nós estamos. E através do hominal, a gente vai seguir o nosso caminho para uma evolução espiritual, né? Até o ponto de não termos a necessidade de reencarnarmos mais, né? De não precisar voltar a ter um corpo de carne, porque a gente vai estar tão evoluído espiritualmente que não teremos necessidade, né? Mas isso vai demandar muito tempo, porque o nosso livre-arbítrio ainda pende muito para o lado negativo, né? E nós só vamos nos libertar disso, né? É o que o Leon Denis falando aí, né? Libertando-nos da escravidão, da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. É um processo, né? Porque a evolução demanda tempo. E o tempo para nós aqui, às vezes, a existência, né, de 70, 80, 90, 100 anos, é pouco diante da eternidade, diante das centenas e talvez milhares, a gente não sabe dizer, né, de encarnações que nós já tivemos. E se hoje nós temos esse pouco entendimento, é porque nós já, vamos colocar assim, nós já levamos muito na cabeça, né? Já sofremos muito também, né? Para a gente poder hoje chegar a um pouquinho de entender, de querer aceitar a paz, né, do Cristo, né, o evangelho dele, né, entender, né, o sofrimento que a gente passa às vezes nos faz isso, acordar o nosso espírito, né, nossa alma. E é isso. Então, seguindo na questão 845 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos e eles nos falam também, tá? Não podemos deixar de considerar, entretanto, que o processo de amadurecimento espiritual é gradual, estando diretamente subordinado à lei do esforço próprio. É o que está comentando, né? Quantas vidas nós já passamos para chegar nesse momento atual nosso, né? Aonde nós chegamos hoje? De querer estudar, de querer participar de um grupo espírita ou de uma igreja. Podemos falar igrejas, qualquer igreja, né? Porque se nós procuramos Deus, Deus está em nossa consciência, né? Em nosso íntimo, porque Deus é todo onisciente, onipotente. Então ele está em todo lugar. E Deus, segundo os Espíritos, Deus está dentro de nós, na nossa consciência. Quando nós fazemos alguma coisa de ruim, ele vai nos acusar. Vai nos acordar. Opa, você fez a coisa errada ali. Vamos acordar, meu filho. Vamos corrigir aquilo lá. E vai corrigir que jeito? Expiando através dos sofrimentos, né? Arrependendo, depois buscando a expiação através do sofrimento. Por isso que nós vivemos num planeta de expiação e provas. Não é isso? Nós aprendemos aqui é isso, né? Nosso planeta está caminhando para um planeta regenerado. Mas regenerado quando nós tivermos um grande grupo ainda de pessoas num nível melhor do que hoje nós temos, né? Que hoje nós vivemos ainda
viver muita maldade, né, nessa terra. Então nós vamos chegar a um momento que a gente vai, o joio do trigo, né, que Jesus falava, né, a separação do joio e do trigo. A gente vai haver essa separação e vai ficar aqui na terra, como herdeiros da terra, né, aquelas pessoas que buscaram o entendimento melhor, né, buscaram a paz, o de espírito, né, a bondade, né. Ainda teremos maldade ainda, então não seremos pessoas ainda muito evoluídas. Mas vamos caminhar para isso, meus irmãos, né? Tenho certeza disso, né? Então, ele seguindo, ele fala, né? Estando diretamente subordinado à lei do esforço próprio, que cada um de nós temos que seguir esse esforço, procurar melhorar, né? A reforma íntima que nós temos que fazer, né? Cada dia, como diz o Santo Agostinho, né? Fazer uma reflexão. O que é que eu fiz durante o meu dia de bom e de ruim? Vamos procurar corrigir aquele de ruim que nós fizemos, né? Santo Agostinho nos manda fazer isso, né? As nossas imperfeições espirituais refletem o nosso estado evolutivo. Nesse sentido, os orientadores espirituais nos esclarecem que as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Tá vendo? As predisposições instintivas são as do espírito, porque a gente já traz lá do passado, de outras vidas, né? Ah, eu fui uma pessoa muito mal, né? Matava as pessoas na outra vida, batia nas pessoas, não tinha dó, né? Aí o que eu vou trazer para essa vida? A mesma coisa, né? Esse instinto. Mas se eu me arrepender, eu vou tentar corrigir esses erros. Vou tentar me modificar, né? Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. É o livre-arbítrio, né? Se eu vou corrigir, vou tentar, né, resistir às más tentações. Não é isso? Meus irmãos, concluindo esses estudos, essa conversa, esse bate-papo com vocês, eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu estou aprendendo a fazer esse bate-papo, eu estou adorando fazer isso, e eu me obrigo até a estudar mais também, sabe? Meus irmãos, eu espero que tenham gostado dessa conversa amigável, né, que nós tivemos aqui, né? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco como eu aprendi também, né? E nós vamos prosseguir com a prece final. E durante a prece final, os passistas, os médiuns passistas, eles vão fazer virtualmente, né, a vibração para vocês em casa receberem o passe virtual. E eu quero que vocês fiquem apostos e aguardem e sigam durante a prece, né, as orientações. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Obrigado. Então vamos nos preparar nesse momento para o passe virtual que será dado em todos vocês durante a oração final. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, mais uma vez nós te agradecemos a oportunidade do aprendizado, a oportunidade, Senhor, de entender que tudo que passamos faz parte da nossa evolução espiritual. E nós te agradecemos por estarmos reunidos nesta noite, ouvindo, através das lições dos nossos irmãos, ensinamentos que fazem com que nossos espíritos possam evoluir. Abençoa-nos, Senhor, e permita que a espiritualidade esteja sempre conosco, nos amparando, nos ensinando, nos mostrando
os caminhos do amor, da paz, para que possamos adquirir a saúde espiritual através desses ensinos que tu, Jesus amado, nos fornece. Fica conosco, Jesus, mais uma vez. Abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja.